Então vamos lá, vamos dar início aqui na questão 445, da parte da emancipação da alma, capítulo 8. Kardec pergunta: que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? No vídeo passado eu falei um pouco mais sobre isso, que é a diferença entre sonambulismo e êxtase. O sonambulismo aqui é quando você sai do corpo com baixa ou nenhuma lucidez, você simplesmente sai e depois lembra como sonho. E o êxtase, né, é quando você realmente está lúcido, consciente de que você está fora do seu corpo físico, sabe o que você está fazendo. Então, é bastante lucidez, êxtase. E o sonambulismo, pouca lucidez ou nenhuma, você lembra como sonho no outro dia, né? Então aqui, Kardec pergunta de quais as deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? Que é a questão de, será que essa vivência fora do corpo físico não seria aí uma iniciação para você entender como seria quando você morrer? Né? Como vai ser quando você morrer? Como é a vida espiritual? Nós já sabemos isso lá nos confins da nossa consciência, mas a gente não lembra. Tendo essas experiências de desdobramento mediúnico, de projeção astral, e vivendo conscientemente do outro lado, a gente acaba trazendo muitas informações do que é a vida fora do corpo físico, do que é a vida depois da morte. Então a gente acaba sim, respondendo agora a questão, sim, é uma vivência prática do que é o depois da morte. Mas não é tão simples assim, sabe? Escondem muitos segredos. A gente vai vivenciando no plano extrafísico, você sai do corpo, vai vivenciar, vai em cidades espirituais, conversa com espíritos e tudo. Mas ainda assim, a cada descoberta gera novas perguntas. Então não é tão simples, não é porque você sai do corpo que você já está hiper acostumado com o plano espiritual. Eu acho que quando a gente for sair definitivo, as coisas elas tendem a ser, claro, parecidas, óbvio, você estava lá e lá é um lugar só, lá no sentido de plano espiritual como um todo, mas novas questões vão se descortinar. Né? Quando você sai do seu corpo físico, você está ligado ainda ao físico. Quando você morre, você já não tem mais aquelas energias densas, você fica mais leve. Então tem outras questões, né? Talvez outra forma da física espiritual agir sobre nós. Então eu acho que sim, que é uma forma da gente entender um pouquinho mais sobre a vida após a morte, nessa questão da projeção astral, mas que deixa bastante dúvida ainda, né? Como vai ser realmente depois do desencarne? Como é que realmente vai ser? Claro que as projeções, eu vou falar isso para mim, elas são autênticas, a gente vê que a gente está no plano espiritual, a gente conversa com espíritos, inclusive pessoas que estão aqui encarnadas e que se desdobram, que vão para o plano espiritual, a gente conversa e depois lembra do que conversou. Então assim, isso são provas pessoais de que existe um mundo espiritual e de que a gente vai para lá quando a gente dorme. Mas ainda assim restam dúvidas sobre como realmente vai ser depois que você morrer, as impressões físicas e os ensinamentos. Mas vamos lá, vamos ver o que os espíritos falam aqui. A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Pois sabe, é muito mais do que a gente pode imaginar. Né? A gente lê, a gente vivencia as experiências, né? Quem tem experiências práticas e tal, mas vai além disso, sabe? Vai além disso. A gente tem que ficar observando o que nós percebemos fora do corpo físico. E assim, como os espíritos colocaram aqui, a gente tem a possibilidade de acessar o passado também. Então, sabe, seja o passado do ambiente ou seja o seu passado, assim, de vidas passadas. Então são tantas informações que eu diria que a projeção astral ela é uma excelente ferramenta para você trazer muitos fragmentos do que é o plano extrafísico. Muitos fragmentos. Mas não é o que teríamos, assim, pelo menos como o todo mediano, né? Aquilo que realmente você vai perceber estando muito tempo no plano espiritual, que aí vai ser só depois do seu desencarne. Então eu acho que a gente está falando parecido aqui.